orar pelos irmãos para entender, receber essa palavra de Deus, amém? Coloca a mão no teu coração agora. Tenho certeza que o pastor Adércio já tem recebido de Deus a mensagem para nós. Deus já tem falado com ele já. E nós que temos que estar preparados para ouvir e receber e pôr em prática aquilo que Deus vai tratar conosco nesta noite. Uma coisa eu sei, Deus tem uma bênção para você nesta palavra. Amém, Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, te louvamos por essa noite maravilhosa na tua presença, essa noite de louvor, de adoração, onde nós viemos aqui para entregar, Senhor, este culto, esse momento de louvor a ti, mas nós recebemos infinitamente mais do que aquilo que nós entregamos, Senhor. Temos sido abençoados, Senhor, temos recebido a tua alegria, a tua paz, a tua unção sobre nossas vidas. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada coração aqui, Senhor. Fale com os jovens, fale com os teus servos, fale com os teus filhos, ó Pai. Abençoe os teus filhos, Senhor, com esta palavra, com este alimento, com este pão que vem do céu, Senhor. Usa, Senhor Deus, pastor Adércio agora para transmitir, Senhor, o teu recado, a tua mensagem aos nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus fale conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz, irmãos, boa noite. A paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui em nosso meio. O Espírito Santo está agindo intensamente em nosso meio. Ei, você não veio só para mais um encontro. Você não veio só para esse ambiente para marcar ponto, para marcar presença. Deus não quer isso. Hoje eu estava num período de oração junto com a Sudeste, e o pastor Aquila entrou e ele falou algo que cravou no meu coração. Ele disse assim: Deus não precisa das nossas migalhas, Deus não precisa das nossas desculpas, Deus não precisa disso, irmão. Então, se você está aqui nessa presença, nessa unção, nessa atmosfera, então use esse momento oportuno para abrir o teu coração, para receber mais de Deus, para ser impactado pela presença de Deus nessa noite. Porque se não tivermos esse comportamento, meu irmão, não adianta esse culto. Não vai adiantar estarmos aqui se for só da boca para fora, se for só em pensamento, se for só para cumprir tabela. Deus, Ele não quer isso de nós, meu irmão. Deus não quer isso de nós. Às vezes a pessoa vem para a igreja e fala: poxa, eu não vejo a hora de terminar, porque eu estou maratonando uma série, e eu preciso ir para casa, eu preciso dar continuidade nisso, eu preciso terminar aquele filme. Amado, esqueça isso agora. Pelo amor de Deus, esqueça isso agora. Esqueça isso agora. Feche o teu olho um minuto, pode ser? Por favor, feche o seu olho um minuto. Feche o teu olho. Feche o teu olho, receba de Deus. Oh Deus, aleluia. Demais, gente. Deus é bom demais. Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os membros aqui da IDB Perus, a vida do Bispo Daniel Júnior. Glória a Deus, gente. Quando eu estou aqui, eu estou em casa, sabe? Vocês nos recebem tão bem, é tanto amor, tanto carinho. Louvo a Deus pela vida de vocês. Bom, nós temos um tema para essa noite, que é identidade. E quando eu recebi esse tema, eu me alegrei, porque eu tenho batido em algumas teclas com a juventude a respeito disso, por entender que nós estamos vivendo um período de conflito de identidade. As pessoas já não se acham mais em quem elas são e vivem de maneira aleatória, e esse não é o desejo de Deus. Isso não agrada ao coração de Deus. O Senhor, Ele quer que nós venhamos viver intensamente, mas sabendo quem somos, onde estamos e para onde vamos na presença dEle.
Então, enxergando de maneira espiritual, nós podemos ver uma geração de pessoas que estão caminhando sem saber para onde vão. Elas simplesmente estão indo e elas falam: eu tenho que ir para esse caminho. E hoje nós estamos na quarta e última semana do mês da juventude, e é uma semana especial de missões, e o tema também se encaixa em algumas questões quando se fala sobre missões e identidade, porque a identidade da igreja é missões. E Deus, Ele tem nos feito esse chamado, e quando nós atendemos ao chamado do Senhor, nós temos que estar disposto a viver de maneira sobrenatural na presença dEle. Então eu não sei como que você tem vivido, eu queria que você refletisse nesse momento a respeito disso. Como que tem sido os seus dias? Qual tem sido a sua rotina? Qual tem sido a sua programação de vida? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo livre? Reflita sobre isso nessa noite. Eu queria ler com vocês no livro de Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo 6. Livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Quando nós lemos esse livro de Efésios, e essa palavra tão poderosa dita pelo apóstolo Paulo, nós vemos aqui um chamado a uma conexão com Deus. Nós vemos um chamado a um entendimento, a uma compreensão de quem é Deus, do que Ele representa, e o quão importante é nós estarmos conectados a isso. E quando nós estamos desconectados disso, quando nós estamos desconectados dessa verdade, então de fato nós vivemos no escuro. E aí eu queria refletir com você um pouco a respeito disso. Como que é viver no escuro? Como que é andar no escuro? É uma loucura, irmão, para começar, porque você não sabe onde você está e você nem sabe para onde você está indo. Você só sabe que você está indo, mas você não tem o discernimento de saber se o caminho que você está seguindo realmente é um caminho bom, se o caminho que você está seguindo é um caminho que não vai ter percalços, é um caminho que não vai ter obstáculos. Então por isso que nós vivemos um tempo em que muitas pessoas acabam se frustrando, muitas pessoas acabam esmorecendo a sua fé, acabam se desapegando de Deus, acabam desistindo, falam: poxa, eu orei tanto, eu busquei tanto, as coisas não têm acontecido na minha vida, então para que eu vou continuar buscando? Para que eu vou continuar insistindo em uma coisa que não está tendo resultado para mim? E na realidade, quando nós olhamos por esse ângulo, nós estamos olhando de um ângulo errado, nós estamos olhando por uma prática errada, porque a frustração ela vem a partir do momento que eu e você não estamos conectados em Cristo, a partir do momento que eu e você não está, aleluia, alinhado ao propósito de Deus. Então de fato, nós deixaremos de experimentar a plenitude do que Deus tem para nós. Então por isso que muitos perdem a identidade, ou melhor dizendo, não acham a identidade. Nascem, vivem, sobrevivem sobre essa terra, praticam os seus afazeres, tentam realizar os seus sonhos, mas parece que nunca é preenchido o suficiente. Parece que sempre está faltando algo. E quando nós nos conectamos então com Deus, parece que tudo isso é clareado. Todo propósito ele é clarificado quando nós nos conectamos na presença de Deus. Porque até então o propósito ele é deturpado, ele é banalizado, ele não é interpretado da maneira correta. Propósito, ele está 100% intrinsecamente conectado às Escrituras Sagradas. Então quando eu não tenho a prática da palavra na minha vida, então de fato o propósito ele não tem existência. E isso eu tenho ouvido de muitos jovens cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Fala: pô, mas o que é propósito? O que é meu propósito? O que eu estou fazendo? Eu falei: cara, vamos lá, vamos começar uma jornada, para você entender isso, entender onde você está, entender quem é você, entender para onde Deus quer te levar. E quando eu olho para esse cenário, tem algumas questões que eu queria abordar aqui com vocês, e duas delas, elas têm ligação com o momento em que nós vivemos. Então nós vamos fazer duas situações aqui. A primeira delas é entender o cenário que vivemos, é entender o momento em que estamos.
E o segundo é entender quem é Deus, e o que Ele quer de nós e para onde nós vamos em Deus. Amém, irmãos? Então, com base nisso, eu trouxe 2 livros aqui que têm me inspirado ultimamente. E o primeiro deles é um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Quem não leu ainda, fica essa dica para você desde já, leia. Ler é bom, meu irmão, amém? E esse livro aqui eu ganhei do meu amigo, do Leandro Magalhães, está aqui com a gente, Emburrecimento Programado, um livro muito bom também, e que aborda alguns assuntos interessantes. E tem 2 coisas que eu queria pontuar, para a gente conseguir refletir sobre a atualidade e o momento em que estamos vivendo. A primeira delas é que o objetivo da educação totalitária nunca foi incutir a convicção, mas sim destruir a capacidade de formar. Então nós vivemos uma geração que não tem convicção. Nós vivemos uma geração que fala, tá bom assim, vamos fazer assim. Nós vivemos uma geração de uma mentalidade do relativismo, em que não existe o absoluto, não existe a verdade absoluta. Você já com certeza ouviu de alguém falar, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Isso é o que você acha, não é o que eu acho. Mas quando nós começamos a nos conectar com a palavra, nós vamos ver que há um erro gravíssimo nisso, porque existe de fato uma verdade absoluta. Se não houvesse uma verdade absoluta, meu irmão, o mundo seria sem o norte, e nós temos o norte, o nosso norte é Cristo, amém? O segundo aspecto que eu queria citar aqui para vocês é que a palavra educação significa extrair, e no meio tem o dui, que está no meio, né? Tornar-se um duque, um líder, uma pessoa de estatura e vigor, de presença e caráter. Então, quando nós olhamos a palavra educação, quando nós prestamos atenção nessa palavra, e nós começamos a analisar o que é educação nos dias de hoje, nós vamos ver que realmente nós estamos andando numa contramão do que realmente tem significado essa palavra. Então, quando você para conversar com a geração de hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos numa geração que não gosta de ler, uma geração que não gosta de se dedicar, uma geração que não gosta de cumprir regras, uma geração que quer a livre liberdade. Mas essa liberdade acaba sendo uma prisão, porque sem conhecimento você sempre está atrelado a alguém que tem conhecimento. Você sempre vai se subordinar a alguém que sabe mais do que você. E a palavra de Deus, ela diz que a verdade vos digo e a verdade vos libertará. Só que quando nós falamos essa palavra, eu quero aprofundar isso nessa noite. Essa palavra, ela está falando assim, vamos conjecturar agora, que eu e você teremos que ser espremidos por Deus. O Senhor vai ter que tirar de nós tudo aquilo que não provém dele. E isso se chama processo. Nós entramos em um processo com Deus. E esse processo é fundamental para o nosso amadurecimento. Esse processo é fundamental para o nosso crescimento na presença de Deus. Então, quando eu não aceito isso, quando eu não aceito estar debaixo dessa autoridade de Deus, eu decido viver por mim mesmo. Então, a sensação que eu vou ter é de uma liberdade irreal. Ela não existe. E por que ela não existe? Eu vou citar alguns aspectos aqui dela não existir. Você pode ver que uma pessoa que ela não tem a comunhão dela com Deus, ela é uma pessoa que vai procurar a diversão dela numa balada, ela vai procurar a diversão dela no álcool, ela vai procurar a diversão dela na droga. Ela vai sempre encontrar algo que ela possa se conectar e receber aquela emoção momentânea, receber aquele sentimento de alegria momentânea. Agora, quando nós nos conectamos com a verdade bíblica, que a verdade vos diga, a verdade vos libertará, então Deus fala assim: eu não quero que você venha com seus argumentos, eu não quero que você venha com a sua intelectualidade, com a sua filosofia, eu não quero que você venha com o seu estilo de vida, não. Eu vou te pegar e como vaso, eu vou te levar até a casa do oleiro, e eu vou começar a moldar você, eu vou começar a reestruturar você, eu vou começar a ensinar, a discipular, a mentorear você. Você passará por um processo de crescimento, e esse processo de fato vai nos levar a uma vida em liberdade em Cristo Jesus. É o que Ele tem para nós. Então tem algumas coisas legais aqui que esse texto ele vai trazer para nós, alguns aspectos. Esse texto de Tiago, quando Paulo, aliás, esse texto de Efésios, quando Paulo ele vai ali trazer dessas orientações para a igreja de Éfeso, ele vai trazer 3 critérios para nosso propósito. E o primeiro deles é: você
descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Então eu não consigo descobrir, e eu queria até fazer aqui um parênteses. Você, quando entra na presença de Deus e aceita esse processo em Deus, então há uma clarificação do propósito. Você começa a entender quem é você. Você começa a entender que você foi gerado em Deus. Você começa a entender o amor que Deus tem pela sua vida. Você começa a entender que Deus preparou um novo céu, uma nova terra para você habitar. E quando esse propósito é clarificado, então a sua identidade, ela é manifesta. Então eu resumiria isso dizendo para você assim, que o propósito, no propósito manifesta a identidade. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas se nós não entendermos o processo, se nós não aceitarmos o processo, nós quisermos pular etapas, então nós vamos ficar como cristãos falhos, não falhos na presença de Deus, não é essa palavra, mas vamos ficar como cristãos que não alcançaram a plenitude do que a Escritura nos revela. Então haverá uma frustração. E a gente fala, poxa, o irmão está contando testemunho, poxa, o camarada está vivendo um milagre, mas eu continuo aqui na mesma vida. Como está a sua entrega? Como está o processo? Você está aceitando esse processo em Deus? Você está respeitando o seu tempo na presença de Deus, entendendo que Deus está te moldando, que Deus está te forjando para as coisas grandes e poderosas na presença dEle? Segundo critério para o nosso propósito, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dEle. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Uau, irmãos. E aqui tem uma grande questão, que é quando é deturpada essa palavra propósito, e a pessoa fala, poxa, não, meu propósito é terminar a universidade, eu vou terminar a universidade, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, não, eu quero fazer uma pós nos Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu vou passar uma temporada, eu vou fazer um curso, não, meu propósito é a minha casa, eu quero a minha casa, mas isso não é o propósito, isso não é o propósito, e nós vamos entender isso mais à frente, amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Bom, vamos lá, o terceiro critério para o nosso propósito: o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Então, quando você passa por esse processo e as coisas começam a ficar claras na sua vida, você começa a ver melhor as coisas, você começa a enxergar melhor a vida, você começa a usufruir do melhor dessa terra, você começa a viver mais intensamente, então você começa a entrar numa atmosfera sobrenatural e coisas espirituais começam a acontecer na sua vida, porque na realidade Deus está conectando o teu propósito, aleluia, o que Ele incutiu em você, o que Ele planejou através de você, Ele está conectando a um propósito maior, e o propósito maior, ele está linkado à nossa salvação. Então a nossa mentalidade, ela já não é terrena, a nossa visão, ela já não é limitante, mas ela é ilimitada. A gente começa a ver além, o nosso raciocínio vai além, porque a gente entende que as circunstâncias desse mundo, ela não nos paralisa. Então quando eu olho por esse aspecto, eu posso ver uma geração que vai se levantar e romper uma bolha que está estabelecida na educação. Nós vivemos isso, e as pessoas parecem que são ilimitadas. Não, você foi feito só para isso, você vai ficar aqui, como se fôssemos um objeto, como se fôssemos só um número, e fica lá isolado, fica lá no canto, porque é ali que você tem que ficar. Mas quem disse isso? Quem tem autoridade para fazer isso com a gente? Então eu vou descortinar com você aqui um aspecto. Quem está por trás disso é nada mais, nada menos do que o nosso adversário. O diabo trabalha o tempo todo para ver eu e você oprimidos. O diabo trabalha o tempo todo para que eu e você não tenha a clarificação do propósito, para que a nossa identidade não seja revelada, porque ele entende que quando isso acontecer em nossas vidas, então de fato nós viveremos dias intensos, então de fato nós colocaremos a mão sobre os enfermos e eles serão curados, nós estenderemos a mão sobre a pessoa, aleluia, que não está se sentindo bem, e demônios cairão por terra, porque em nós habita, aleluia, a plenitude de Cristo.
E nós temos que romper essa bolha, amém? Nós não podemos cair nessa, gente. Nós temos que liberar nossa mente em Cristo. Nós temos que fluir na presença dEle. Nós temos que procurar e achar mais da presença dEle. Tem uma frase muito conhecida do Bertrand Russell. Bertrand Russell era um ateu, amém? Eu vou citar uma frase de um ateu. E ele diz assim: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Amado, o ateu estava crente. Isso aqui é balela. Eu vou até averiguar esse ateu aqui, que esse cara estava cheio de Deus para escrever isso. Amados, nós temos que entender que não adianta pelas nossas forças querer a clarificação do propósito. Isso não vai acontecer. Isso só acontece quando nós estamos na presença de Deus. Então, de vez de você ficar frustrado, desanimado, em vez de você ficar falando, poxa, Deus não fala comigo, comece a entrar nessa atmosfera, comece a entrar nesse sobrenatural, comece a mergulhar mais fundo na presença dEle. Então você receberá uma revelação profunda. Às vezes a gente se acomoda com as águas no tornozelo. Às vezes a gente se acomoda ali, a água está no tornozelo. É quando você vai na praia e você sente aquela brisa do mar e aquela água batendo no pé. Aquilo é bom, é gostoso, mas eu entendo aquilo como parte de um processo maior. Aquilo é o começo de uma grande história de relacionamento, porque você começa a olhar para o mar, o tempo começa a abrir, o sol está forte, e você fala, pô, eu não vou aguentar essa água só no tornozelo não, eu vou ter que dar um mergulho. Eu estou com calor, eu tenho que dar um mergulho. Então você comece mais profundo. Assim é na presença de Deus. Dê liberdade para Ele te usar. Dê liberdade para você ser instrumento na mão dEle. Ele não é invasivo. Ele não sai arrebentando a porta e entrando e falando como é que vai ser. Ele não faz isso. O diabo faz isso. O diabo quer dizer quem você é, o diabo quer apontar para você, o diabo quer isolar você, o diabo quer bloquear você. E Deus fala: ei, sai da inércia, sai da procrastinação, sai da zona de conforto. Ei, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai para a igreja, vai ajudar a liderança, vai interceder por missões. Faça algo nessa terra. E isso ecoa em nós, irmãos, porque não tem como deixar de ecoar em nós aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai com gemidos inexprimíveis, Ele vai nos arrastando, Ele vai nos levando, Ele vai induzindo a nossa caminhada, para que nós possamos nos conectar sempre, aleluia, à vontade perfeita de Deus. Você nasceu por um propósito dEle e para cumprir o propósito dEle. Você nasceu por um propósito dEle e para cumprir o propósito dEle. Você entende isso? Às vezes você fala, pô, sobra do acaso, meus pais nem queriam me ter, entendeu? Foi uma circunstância momentânea que acabou gerando a minha existência. E isso não é o acaso. Deus planejou você, Deus gerou você, Deus projetou a sua existência. Você não é obra do acaso, meu irmão. Então não fique frustrado pelo teu passado, mas crie expectativa pelo teu futuro. Deus quer realizar coisas tremendas na sua vida e através da sua vida. Você não criou você mesmo. Isso é forte. Logo, não pode dizer para que foi criado. Quando você quer descobrir como uma coisa ela foi criada, o que você vai fazer, irmão? Eu vou pesquisar na internet. Eu vou pedir ajuda para o Google. E o Google vai trazer, fulano de tal, criou, papapá, papapá. E como que a gente faz para descobrir quem somos? Como que a gente faz para achar nossa identidade? Você tem que perguntar para quem a criou, meu irmão, para quem formou você, para quem desenvolveu você. Então você vai fechar a porta do teu quarto,
Você vai vir ao culto, você vai fechar os teus olhos e você vai começar a invocar dessa presença, e você vai começar, aleluia, a receber informações do céu, você vai começar a receber alimento do trono, aleluia. Você vai ser envolvido por pessoas abençoadas que vão direcionar você, que vão discipular você, que vão orientar você. Você começa a ser forjado, fortalecido, ensinado, direcionado na presença dEle, e tudo começa a ficar claro, tudo parece que tem sentido agora. Você fala, uau, é isso mesmo. Você sabe, quando eu não era crente não, irmão, eu tinha umas doideiras em casa lá. Uma vez eu estava parado e eu falei, caramba, eu estou aqui na terra, meu, e aí eu estou aqui no Brasil, mas eu estou aqui em São Paulo, dentro do Brasil, mas eu estou aqui na Zona Norte, dentro de São Paulo, que está dentro do Brasil, que está dentro do mundo, que está dentro não sei da onde. Aí eu comecei a pirar, irmãos. Eu comecei a pirar, eu falei, mano, mas quem sou eu, cara? Quem sou eu? Que doideira, eu nunca pensei nisso, a escola nunca falou sobre isso, nunca teve uma reflexão sobre isso, mas quem sou eu, cara? E você sabe, irmão, quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a me relacionar com Deus, Deus fez isso voltar à tona. Deus falou, aquele dia eu confrontei você, aquele dia eu lancei algo na sua mente, e sua mente abriu. Aleluia, glória a Deus. Sua mente abriu. Sua mente vai abrir, meu irmão. Sua mente vai ser aberta em Cristo. Você é livre em Cristo. As algemas caem por terra, os grilhões caem por terra, as cadeias são destronadas e destruídas, porque você está em Cristo, e em Cristo você tem liberdade. E aí você sabe, irmão, hoje eu reflito sobre isso e eu falo, meu, esse universo é pequeno demais. Esse universo é pequeno demais. É muito doido isso, gente. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Mateus, capítulo 16, versículo 25 diz assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Você se acha em Cristo, você se reconhece em Cristo, e você olha e vê que fala, meu Deus, Deus me fez bonito, Deus cuidou de mim, Deus caprichou com a minha existência. Você fala, uau, eu estou aqui, eu estou respirando, eu estou bem, eu estou vivo. Amado, isso é extraordinário, porque esse é o momento em que você começa a se ligar em Cristo, você começa, aleluia, a ter uma comunhão intensa na presença dEle, e aí você começa a parecer com Cristo, e aí você vai para os lugares e as pessoas falam, pô, você é diferente, você fala diferente, seu comportamento é diferente, a tua fala é diferente, porque não tem como. Depois que você está conectado, meu irmão, você vai produzir segundo o que você tem. Então, se você tem a palavra de Deus, você vai produzir isso. Se você tem amor, você vai produzir isso. Se você tem bondade, você vai produzir isso. Se você tem unidade, você vai produzir isso. Se você tem paz, você vai produzir isso nas pessoas. Na última ceia, Jesus Cristo olhou para Pedro e falou assim, olha, você vai me trair. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E o erro de Pedro está nessa cena, porque Pedro, ele não vira para Jesus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador e eu posso errar mesmo. Não é esse o diálogo. O diálogo é, eu, Senhor? Jamais, Senhor, todos podem te negar, mas eu não te negarei. Olha só, o camarada estava lá em cima, parece que ele não tinha aprendido nada, andou com Jesus, viu a transfiguração no monte, a sogra dele foi curada, Deus curou até a sogra do camarada, Deus fez milagre na vida dele, Deus tirou ele de um mero pescador e transformou ele num ganhador de almas. Mas naquela cena deu a entender que ele era muito imaturo ainda, ele não tinha aprendido ainda. Mas ali ele entrou no processo. Em outras palavras, Deus estava falando para ele, eu vou te colocar no processo, e esse processo vai ser um divisor de águas, porque vai demonstrar, Pedro, quem você realmente é, se realmente você tem aprendido de mim, ou então você vai jogar tudo no lixo. E a palavra do Senhor fala que Pedro, se afastando de Jesus no Getsemane,
ele vai para o meio da multidão e começa a ver Jesus sendo açoitado, sendo discriminado. E no meio dessa situação, no meio dessa cena, as pessoas vão virar para Pedro e vai falar assim: ei, você é um deles. E Pedro vai falar: eu não conheço, eu não ando com ele. Vai falar: ei, a tua fala denuncia quem você é. Então não tem como você se esconder da essência, não tem como você se esconder de tudo aquilo que você vivenciou. Sabe o que Pedro vai fazer nesse momento, meu irmão? Ele não vai sair com rancor e com mágoa, não. Ele vai causar um profundo arrependimento, porque ele entendeu que o que ele fez na mesa da ceia foi errado. Ele entendeu que ali a prepotência dele subiu, o ego dele subiu. Então ele pôde entender que ele era servo e que ele precisava da misericórdia de Deus. A palavra do Senhor fala que ele vai se humilhar perante o Senhor, e Deus vai o perdoar, irmão, porque a palavra fala em Atos capítulo 2, versículo 2, que na festa de Pentecostes, Pedro é batizado no Espírito Santo, começa a falar em outros idiomas, sai para fora ali na vila em Jerusalém e começa a ministrar a salvação, aleluia. Porque isso acontece quando nós não pulamos etapas, quando nós aceitamos o propósito de Deus. Agora eu tenho com vocês aqui nessa última parte da minha ministração um confronto de pensamentos. Esse confronto ele tem duas etapas. A primeira dela é o pensamento do bem-sucedido. E as pessoas falam assim: poxa, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. E é mais uma argumentação que faz ela não entender propósito, faz ela não entender a questão de identidade. Porque ela vai falando: poxa, uma vida estabilizada está ótimo, uma vida tranquila, um emprego bem registrado, ou então um comércio que funcione bem, está me dando uma renda legal, eu consigo viajar uma vez por ano, eu tenho meu carro, minha casa, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um sítio. E as pessoas acham que isso é bênção. As pessoas vão para a igreja, glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus ele faz essas coisas, irmão, eu creio, eu quero ter isso, amém, eu quero ter isso, Deus faz isso, é bênção. Mas eu não posso achar que ser uma pessoa bem sucedida é estar conectado à vontade do Pai. Então o segundo aspecto desse confronto é o propósito de vida. E quando nós entramos no propósito de vida, parece que tudo fica claro. Você fala: uau, propósito de vida é uma palavra muito forte, é uma palavra que tem uma linha de raciocínio gigantesca para ficar aqui discutindo a noite toda sobre vida. Mas é isso que Deus quer. Deus não quer uma geração na inércia. Deus não quer uma geração de preguiçosos. Deus não quer uma geração de homens e mulheres que não se dedicam, homens e mulheres que não se posicionam, homens e mulheres que, aleluia, não estão ali para aceitarem desafios. Quantas pessoas aí abandonam, quantas pessoas falam: não, eu não quero ir, eu não vou ajudar. Quantas pessoas não querem compromisso. Mas quando nós queremos de fato nos conectar à palavra dele, nós temos que entender que a partir desse momento nós temos um compromisso, e debaixo desse compromisso tem regras a serem seguidas. Só que isso não vem para nós de uma maneira forçada, ela flui em nós praticamos naturalmente, porque é isso que Deus quer. Ele não quer você servindo Ele de maneira forçada, Ele não quer você na presença dEle só porque estão falando, só porque estão puxando sua. Ele não quer isso. Ele quer que você esteja na presença dEle porque você o ama intensamente e você tem o desejo de se relacionar mais e mais com Ele. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Isso se conecta à frase que eu disse anteriormente, mas eu queria retificar isso aqui, para você entender, meu irmão, que não adianta você ir pela sua força, da sua maneira, do seu jeito, com as suas estratégias. Isso é legal, isso é bacana, mas não é isso que Deus quer. Então Ele vai confrontar você, para você se esvaziar de tudo que você aprendeu, de tudo que você tem na sua mente, e Ele vai começar a te encher de um renovo celestial. Você será forjado na presença dEle, você fluirá a presença dEle na sua vida. E por último, glória a Deus, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Deus não é o ponto de partida da sua vida, mas Ele é o todo, Ele é o total dela. Ele está conectado nela toda.
E Ele toda hora chama: filho vem, filho eu quero me relacionar com você, filho eu quero criar intimidade com você. Olha só isso, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é na verdade viver para Deus, mas não para mim mesmo? E essa é uma pergunta que eu deixo para você no seu coração. Que é a vida e o que você tem feito da sua vida, meu irmão. Eu queria só afirmar para você uma coisa: a sua identidade ela é única. E não vai ter outro de você, não tem uma reencarnação, não tem uma segunda chance. E não tem código para você voltar à cena do jogo. Não, isso não existe. Aqui é vida real, aqui a gente se machuca, aqui a gente chora, aqui a gente se alegra, aqui a gente faz culto junto, está reunido aqui. E essa é a vida. Então você pode escolher ficar trancado e não viver e experimentar essa vida, ou você se jogar. Eu vou te dar uma dica: se joga. Se joga nessa presença, meu irmão. Aleluia. A história diz que a águia, quando nasce uma águia, ela não nasce no chão, irmão. Ela não nasce no ninho no chão, mas ela nasce no meio das montanhas. Então, quando ela tem que aprender a voar, ela não tem que aprender a voar, ela tem que voar. Porque se ela não voar, ela vai morrer. Mas quando ela se lança, meu irmão, ela começa a entender o movimento. Ela começa a entender aquele vento, e ela começa a voar na onda daquele vendaval. E o Espírito Santo te convida para isso, para você se lançar e você viver na onda do Espírito Santo de Deus, para você fluir na dimensão do Espírito Santo de Deus. Então, como eu estava dizendo antes, não ache que ter a água no tornozelo é o suficiente, não. Deus quer um mergulhar por completo, porque até mesmo na cintura, eu estou no controle da situação. Quando a água bate na minha cintura, eu ainda posso me controlar, as ondas vêm, mas eu ainda tenho controle. Mas quando eu me lanço por completo, então eu já não respondo por mim mais, eu já não consigo mais controlar e estabilizar o meu corpo. E é justamente isso que Deus tem para nós, meu irmão. É um mergulhar para você entender que a sua vida agora, ela é regida pelo Senhor, e Ele vai direcionando os teus passos na atmosfera do Espírito Santo, e você começa a fluir no sobrenatural de Deus. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus, por gentileza. Eu não sei se você quer fluir nesse mover, não. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor, mas eu estou super afim de ir nesse fluir. Sabe quando você vem para um culto e fala: pô, eu quero sentir a presença, eu quero me derramar, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado por Deus hoje. E eu te convido para essa atmosfera, eu te convido para esse relacionamento, eu te convido para essa intimidade, meu irmão. Mas aleluia, não fique olhando quem está te olhando, não fique prestando atenção em quem está prestando atenção em você, não, meu irmão. Esse é o momento de você olhar para o alvo. O seu alvo é Cristo, aleluia. O seu propósito está conectado em Cristo, a manifestação da sua identidade, ela está conectada em Cristo. Então Ele vai suprir você, não é a pessoa que está ao teu lado, mas é Cristo que vai suprir você. Então o convite que eu te faço é: se lance agora. Você pode repetir isso comigo, amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala: se lance agora, se joga agora. Fala para ele. Falei agora, fala para ele, por favor, meu irmão. Deus está te convidando para você experimentar mais e mais e mais e mais da presença dele. Oh, você que quer uma oração, vem aqui na frente. Vamos orar aqui um pouquinho. Vamos conversar com o papai junto aqui, se você quiser. Vem cá, quanto mais gente melhor, porque tá frio, a gente se aquece, né, irmão? Não desperdice esse convite, não. Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você. Ele quer você, aqui.
que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só
nesse mover aqui nessa noite. Enquanto o pastor Adécio está orando por você, se entregue aqui nessa noite. Abre o teu coração, aleluia. Nós adoramos aquele que faz bem com aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz bem aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz bem aos teus anjos. Nós adoramos aquele que traz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar.